E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre força de vontade. Sim, meu caro, porque saber como usar a sua força de vontade é uma habilidade essencial para você levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio desta linha editorial maravilhosa chamada Só as Melhores Ideias. Beleza? E o episódio de hoje é sobre força de vontade. Mas antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar. Olha só, meu nome é Carlos Henrique e o meu trabalho aqui é ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Beleza? E olha só, o tema de hoje é um tema extremamente importante e que a grande maioria das pessoas confunde, que é a bendita da força de vontade. A grande maioria das pessoas não sabe. E como não sabe, elas usam errado. E como elas usam errado, muitas vezes elas não chegam ao resultado que elas querem. Beleza? Então, olha só, fica aqui comigo, porque o que você vai aprender no vídeo de hoje? Olha só, primeira coisa, o que é força de vontade? Beleza, beleza. Ponto 2. Qual é a diferença entre força de vontade e hábito? Quando entra um, quando entra o outro. Beleza? Terceiro, quais são os benefícios de você saber usar a sua força de vontade? Sim, existem inúmeros benefícios e a gente vai falar deles. 4. Quais são as objeções mais comuns ao conceito, ao uso da força de vontade? Ponto 5. Jeito certo e jeito errado de você usar a sua força de vontade. E por fim, nós temos o resumão, que é que a gente dá aquela amarrada para concluir o vídeo. Beleza, meus queridos? Então vamos lá, vamos voltar aqui para minha tela. Estou aqui para você e vamos pensar o seguinte: o que é a força de vontade? E a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte, parceiro, olha só. A sua força de vontade é um recurso finito. Entendeu? Então pensa na sua força de vontade como um músculo, tá bom? E normalmente de manhã você tá bem, ela tá bem e tal, mas com o tempo ela vai descansando. E eu provo isso para você. Olha só, já aconteceu com você de, por exemplo, você levanta, tá? E aí você pensa assim, puxa, logo de manhã, você acorda de manhã cedo assim, você tá bem, e aí você fala assim, não, eu tenho uma lista de meta para cumprir, eu tenho esses hábitos, esse comportamento que eu vou fazer e tal, e você faz de manhã. E aí, no finalzinho da tarde, você dá aquela escorregada, entendeu? E aí a vaca vai pro brejo. Já aconteceu isso com você? Então, eu preciso te contar uma coisa. Já aconteceu comigo. Algumas vezes eu tenho muita experiência nisso. E por que eu tenho experiência? Porque eu não entendia. Eu não entendia como funcionava o lance da força de vontade. Então, pensa na sua força de vontade como um músculo. Então, tipo, um exemplo comum. Imagina um celular de manhã, ele está em 100%. Tá? Então você está bem, você está cheio de energia e tal. E ao longo do dia, esta motivação, essa bateria, ela começa a cair. Ela começa a diminuir. E você vai ficando mais cansado. Porque olha só, tomar decisões vai drenando a sua força de vontade. Você está entendendo? Por isso que muita gente de produtividade fala o seguinte, fala que é bom que você coloque, que você faça as atividades mais importantes, os seus projetos mais importantes. Comece que eles façam que você faça logo de manhã. Que você pegue as coisas mais importantes, os projetos mais importantes, as ideias mais importantes logo de manhã, enquanto presumindo, tá, que você teve uma boa noite de sono, presumindo que você acorda bem, descansado, que você faça de manhã. Por que de manhã? Porque de manhã a tua bateria tá cheia, a tua bateria tá recarregada. Você entendeu? Então, vamos aqui para minha tela. Eu vou compartilhar minha tela com você e vamos colocar a força de vontade como, imagine, deixa eu botar, imaginemos a força de vontade como um músculo que quanto mais, quanto mais usamos,
mais depletado ele fica. O que é depletado? Depletado é cansado. Então, quanto mais você usa, mais cansado ele fica. Eu vou dar um exemplo para você. No ano de 2023, o meu projeto pessoal era emagrecer, tá? E o que eu percebia eu estudando o meu comportamento? Escorreguei na dieta várias vezes, mas eu conseguia eliminar 20 quilos no ano de 2023 com pouco esforço, certo? Mas o que eu percebia? Falhei na dieta várias vezes. E o que eu percebi em mim mesmo também quando eu falhei na dieta? Eu falhava na dieta normalmente no final do dia e quando eu já estava cansado. Certo, certo. Então, quando você sabe disso, você começa, e isso para mim foi na questão de dieta, mas pode ser em qualquer área que seja o seu projeto pessoal. Beleza? Então, o que acontece? Quando você percebe que com o passar do tempo você vai ficando mais cansado, você traça estratégias para se proteger. Eu vou dar um exemplo muito simples, com relação à alimentação e dieta, no meu caso. O que eu fazia? Eu já deixava, e faço até hoje, eu deixava as minhas refeições pré-prontas. Por quê? Porque do momento em que ela está pré-pronta, ela já está preparada, eu não preciso pensar, eu não preciso decidir. Porque tem um detalhe, quanto mais você decide, mais força de vontade você gasta. É um negócio interessante esse, né? Quanto mais decisão, cada decisão que você toma, entendeu? Ela vai drenando a sua força de vontade. Por que ela drena a sua força de vontade? Porque tem um ponto muito importante. Decidir causa gasto de energia. E o nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. O teu cérebro é programado para sobreviver, para fazer com que você sobreviva. Então, quanto menos decisões conscientes você toma, certo, menos energia você gasta. Faz sentido para você? Então, quando você está usando a sua força de vontade, o que você está fazendo? Você está gastando energia. Tá bom? Beleza? É cansativo. E tem um ponto. Olha só. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Eu vou compartilhar aqui com você. Tem um outro ponto. Eu já passei mais ou menos para você o que é a força de vontade. E agora eu vou te dizer o que ela não é. A força de vontade não é um recurso infinito. Em que sentido? O que eu quero dizer com isso? Não é sempre que você pensa assim, puta, amanhã eu vou estar cheio de força de vontade. Ou, quando eu quiser fazer tal coisa, eu vou estar cheio de força de vontade. Pensa naquela atividade que você começou e parou, começou e parou, começou e parou, começou e parou. O que é isso? Você começava cheio de vontade, mas você parava quando a vontade ia embora, quando a força de vontade ia embora. Entendeu? Então, olha só. Primeira coisa, é um recurso finito. Segunda coisa, além dela não ser infinito, ela gasta energia. Força de vontade tem a ver com decidir, e decidir gasta energia. Tem um livro que eu li recentemente, eu não sei se ele tem em português, mas tem a versão, eu li na versão em inglês, chamado The 6% Club, que é o clube dos 6%. Se você procurar na Amazon, você encontra. E uma informação muito interessante que a autora Michelle Rosen passa nesse livro é a seguinte, que o nosso cérebro, tá? Ele gasta 20% de toda a energia que você consome, 20% é destinada só para manter você fazendo as mesmas coisas. Então pensa na sua vida, do jeito que está financeiro, relacionamento e tal, para você continuar fazendo exatamente a mesma coisa, no piloto automático, gasta 20%. Então o que acontece? O teu cérebro, a todo custo, ele vai tentar economizar energia. Porque cada vez que você decide, por exemplo, e isso é interessante, você vai num restaurante, você abre um cardápio, tem lá 300 pratos, você tem que decidir. Isso gasta energia. Você tem que fazer um esforço consciente. Então lembra, todo esforço consciente que você faz é gasto de energia. Tá bom? E vai gastando, e vai depletando. Chega um momento, tá? Chega um momento que você fala, puta, isso é cansativo. Sim,
Isso é cansativo. E isso é provado, tá, cientificamente, e já já eu vou passar para você. Agora, já entendemos o que é e o que não é. Muito bom. Muito bom. Agora, vamos ver o seguinte. Qual é a diferença entre força de vontade e hábito? Sim, porque tem uma grande diferença entre força de vontade e hábito. E qual que é a diferença entre os dois? A principal diferença. A força de vontade exige esforço consciente. Ou seja, o que é esforço consciente? Você precisa pensar. Imagina o seguinte, agora eu vou ter que ser um pouco mais técnico e entrar nesse ponto aqui com você. Mas imagina o teu cérebro, tá? Imagina uma bola de golfe, uma bolinha de golfe ou uma bolinha de gude. Uma bolinha de gude. Pensa numa bolinha de gude em cima de uma bola de basquete. Muito bem. O que é a bolinha de gude? Bolinha de gude é a mente consciente. No caso em tela, aqui neste momento, é o Carlos Henrique. É o que está conversando com você. Muito bem. Bolinha de gude. Mente subconsciente ou inconsciente. A bola de basquete. É o que está fazendo todo o resto. Por exemplo, o que está fazendo o meu coração bater, o sangue circular, me fazendo respirar, regulando a temperatura do meu corpo, é o meu inconsciente. Muito bem. Como que as duas se relacionam? Olha só. A mente consciente, ela tem o grande papel dela é decidir. Então, vou para a direita ou vou para a esquerda? É a mente consciente que faz isso. A mente inconsciente, qual é o papel dela? O papel dela é executar. Faz sentido? Muito bem. A mente consciente, bolinha de gude, qual que é o grande ponto fraco dela? Ela só recebe, ela só executa, vamos colocar assim, ou a mente consciente só se concentra em uma ideia de cada vez. Eu não sei qual é a sua idade, mas se você tem habilitação, você vai entender o que eu estou falando. Quando eu comecei a dirigir, quando eu cheguei minha carta, eu tirei velho, eu tinha quase 30 anos. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida para mim. Por quê? Porque toda a minha atenção estava em dirigir. Então, quando você está aprendendo alguma coisa, olha que interessante. Quando você está aprendendo alguma coisa, você está usando a mente consciente. Então, você tem que olhar para os espelhos, passar marcha e tal, olhar os carros, você tem que fazer um monte de coisa. Só que, como você não sabe essa habilidade, você só tem a mente consciente para fazer isso. Entendeu? Então, o que acontecia comigo? Eu ia fazer aula de direção, ou mesmo depois de habilitado, quando eu saía do carro, eu estava encharcado de suor. Eu estava cansado. Por quê? Porque eu estava usando a mente consciente para fazer isso. Hoje, faz 20 anos que eu estou habilitado. Hoje eu consigo dirigir e conversar com você. Por quê? Porque a minha mente consciente, hoje, é uma fração. E o inconsciente conduz o carro. Então, eu converso com você, eu olho para todos os espelhos, eu faço tudo. Por quê? Porque o inconsciente ele já assumiu o controle. Então, olha só, a principal diferença entre a força de vontade e o hábito é que quando você está na força de vontade, é a mente consciente, é a bolinha de gude, digamos assim, que está tomando conta, né, do processo. E no hábito, é a mente inconsciente. Então, no hábito, você já não pensa mais. Exemplo de hábito, escovar o dente. Então, quando você vai escovar o dente, você escova o dente pensando em outra coisa. Você escova o dente vendo a televisão. Você escova o dente fazendo conta. Você escova o dente sem pensar em escovar o dente. Por quê? Porque o inconsciente assumiu o controle. Faz sentido para você? Então, agora, só para te dar uma ideia, tá bom? Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, é você aprender alguma coisa, você aprende alguma coisa e você repete para você passar para o inconsciente para liberar espaço na sua cabeça. Porque qual que é a função? Tá? Qual que é um ponto interessante? Imagina a seguinte analogia. Imagina que você tenha 100 pessoas, ou 500 pessoas, vamos colocar 500 pessoas, para passar por uma portinha. Entendeu? Então tem aquele gargalo. Esta portinha, este gargalo, é a mente consciente. Ela só faz uma coisa de cada vez. Imagina, você tem 500 pessoas, só que só passa uma pessoa de cada vez.
Então a mente consciente é o gargalo do cérebro. Tudo para aqui. Então o que você tem que fazer? Por que a mente faz isso? Ela absorve e passa para o inconsciente. Como é que ela passa? Quando você repete. A tua mente entende que aquilo é importante e ela passa para o inconsciente. Por quê? Porque se ela não passasse para o inconsciente, você não conseguiria caminhar e conversar ao mesmo tempo. Imagina uma criança, presta atenção numa criança aprendendo a andar. Ela não tem o domínio ainda. Então ela vai tateando, ela olha em cada passo que ela dá, porque ela está aprendendo. Só que do momento em que ela aprende, ela consegue andar e conversar, porque o inconsciente assumiu o controle. Tá bom? E aí você me pergunta, tá bom, Carlos, legal. Da onde você tirou isso? Né? Da onde você tirou essas informações? E eu não sei se é a tua primeira vez aqui, então eu já falei isso algumas vezes, e eu falo praticamente em todos os vídeos, que é o seguinte, como que eu produzo conteúdo para você? Esse conteúdo é baseado na minha vivência, tá? E é baseado nas leituras que eu faço, porque eu te falo uma coisa, eu adoro ler, e eu adoro aprender com quem sabe mais do que eu. E para fazer este conteúdo aqui para você, eu consultei alguns livros, tá? Então você tem, que eu consultei, Hábitos Atômicos, de um autor chamado James Clear, é um livro muito bom. Tem O Poder do Hábito, de um autor chamado Charles Duhigg, e tem um livro de um psicólogo chamado Daniel Kahneman, e o nome do livro é Rápido e Devagar. E nesses livros, do que eles falam? Eles falam fundamentalmente da exaustão da força de vontade. E tem um estudo muito interessante, que eu já comentei em outros vídeos, e eu vou comentar de novo aqui para você. É um estudo que foi feito com juízes americanos. Foram feitos com juízes de Israel e juízes americanos. Esse estudo tem tanto no livro Rápido e Devagar, como no livro O Poder do Hábito. E funcionava o estudo mais ou menos assim. Os pesquisadores observaram que tinha uma diferença no resultado das sentenças dos juízes, que era mais ou menos assim. Tem os presos. E os presos, quando davam um determinado tempo, eles faziam uma petição para o juiz solicitando liberdade condicional. E durante essa pesquisa, o que os pesquisadores descobriam? Que o resultado do cara ser liberado ou não variava muito de acordo com o horário que a petição chegava na mão do juiz. Então, todas as pessoas que receberam sentenças favoráveis, a grande parte das pessoas que recebiam sentenças favoráveis, a petição chegava na mesa do juiz de manhã. E grande parte das pessoas às quais a petição era negada, a petição chegava na mesa do juiz no final da tarde. E aí você pode pensar, tá bom, Carlos, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, o horário do dia? Olha que interessante. Pensa o seguinte, você tem um preso, você é um juiz. Então, para o juiz liberar um preso, ele precisa estudar o processo. Por quê? Porque é um risco. Quando o juiz libera um preso, ele está assumindo um risco. Certo, certo. É um risco calculado, sim, mas ele está assumindo um risco. Então, o que acontecia? Toda vez que a sentença chegava de manhã, o que tinha acontecido? O juiz tinha estudado. O juiz estava bem, fisicamente, ele estava, digamos assim, com o tanque do ego, né, cheio, e o juiz estudava o processo, se debruçava no processo, mas para liberar ele tinha que estudar. Muito bem. Só que o que acontece? Quando essa mesma petição chegava no final da tarde, ela tinha uma grande chance de ser negada. E por que isso? Porque o juiz já estava cansado. Este é o ponto. Então, olha que interessante, o juiz está cansado. Ele não vai ler o processo, porque você está cansado. Você já tentou estudar uma coisa cansado? Vou falar para você, eu já. E é muito difícil. Tipo assim, você lê e não absorve nada. Por quê? Porque você já está cansado. Então, o que acontecia? Quando a petição chegava na mesa do juiz à tarde, boa parte delas eram negadas. E por que elas eram negadas? Porque o juiz não ia estudar o processo. O juiz estava cansado. Então, na dúvida, eu nego. Deixo o cara preso. Isso é muito louco, isso é muito interessante. E foi feito também um outro estudo, também sobre força de vontade, e foi um estudo feito com chocolate e rabanete. Olha que louco. E esse tem, salvo engano, nos 3 livros que eu mencionei para você também. E esse estudo era mais ou menos assim. Colocavam
dois grupos de pessoas em salas separadas, tá? Grupo número 1 colocava rabanete e colocava cookie de chocolate quentinho que tinha acabado de sair. E falavam para as pessoas assim: e você pode comer o que você quiser. Tá? Você escolhe o rabanete ou o cookie. E grande parte das pessoas escolhiam o cookie. Muito bem. No segundo grupo, numa outra sala, eles faziam exatamente a mesma coisa. Botavam rabanete e cookie, com uma diferença. Falava para as pessoas assim: filho, você quer comer? Você pode comer, só que você tem que comer o rabanete. Você não pode comer o cookie. Muito bem. Então, os caras, quem queria comer o rabanete, quem não queria não comia nenhum dos dois. Só que qual é o ponto? O segundo grupo, o camarada, estava sentindo o cheiro do cookie e tal, ele estava com vontade de comer o cookie. Mas ele não estava comendo, então ele estava se segurando. E nessa de se segurar, ele estava fazendo o quê? Ele estava resistindo. E para resistir, o que ele estava usando? Ele estava usando a força de vontade. Muito bem. Então, no grupo número 1, que podia comer o que quisesse, a força de vontade estava intacta. O cara não tinha que resistir. O cara podia comer. No grupo número 2, no grupo número 2 não, ele tinha que resistir. Ele estava usando a força de vontade. Muito bem. E aí falaram para os dois grupos assim: olha, a gente vai dar aqui para vocês um problema de matemática para vocês resolverem. Só que o problema de matemática não tinha solução. E o que eles queriam medir, na verdade? Eles queriam medir, na verdade, quanto tempo as pessoas iam levar para desistir, porque não tinha solução. E olha que interessante. O grupo número 1, que pôde comer o cookie, o que aconteceu? Eles demoraram para desistir mais do que o dobro do tempo do que o pessoal do grupo número 2. Então, o pessoal do grupo 2, que já estava cansado, que tinha resistido à tentação de comer o cookie, eles desistiram, em média, de resolver o problema em 8 minutos. Só que o grupo número 1, que era aquele grupo que estava com a força de vontade intacta, eles ficaram tentando resolver o problema por aproximadamente 20 minutos, mais do que o dobro do tempo. Então, o que os pesquisadores concluíram, né, nessas pesquisas? Que quando você é obrigado, por qualquer motivo que seja, tá, a usar sua força de vontade, o que acontece? Ela vai acabando. Ela vai acabando. Ela vai depletando. É como uma bateria de celular. Então, quando você precisa resistir a alguma coisa, você está gastando a sua força de vontade. E chega lá na frente, tipo no final da tarde, você não tem mais. Entendeu? Faz sentido para você? Muito bem. Então, vamos avançar como estamos aqui. Então, a diferença entre força de vontade e hábito é: força de vontade, você está usando a mente consciente. O hábito já está do teu inconsciente, então você não pensa mais. Beleza? Faz sentido para você? E agora, vamos conversar do seguinte. Vamos lá. Quais são os benefícios de você utilizar a sua força de vontade? Porque tem benefício, tem um monte de benefício você utilizar a sua força de vontade. Isso é uma coisa muito importante. E olha só, quando você entende, tá? E por que é bom? Por que é bom não? Por que eu quis trazer esse vídeo aqui para você? Eu quis trazer esse vídeo aqui para você porque para você entender como usar a sua força de vontade. Eu não sei qual é o teu projeto pessoal, mas de uma coisa eu tenho certeza. Em algum momento dele, tipo todo dia, tá? Você vai precisar de força de vontade. E quanto melhor você entender a sua força de vontade, mais sucesso você vai ter em levar o seu projeto pessoal do pensamento à realidade. É isso. Então é aquela história. Eu tenho um recurso finito aqui. Como é que eu vou usar esse recurso? Beleza? Então olha só. Benefícios de você utilizar a sua força de vontade. A primeira coisa é o seguinte. É você entender que é um recurso finito. Ponto. É a primeira coisa que você tem que entender. Olha só. Eu preciso usar com muita sabedoria, porque senão eu vou me lascar, tá bom? E olha só, você pode usar a tua força de vontade, por exemplo, em emagrecimento, como eu fiz.
Mas como é que você vai fazer isso? Como é que você usa isso? Olha só, uma das maneiras maravilhosas, tá, de você proteger a tua força de vontade é o seguinte, é você preparar, deixar pré-pronto os seus alimentos. Uma coisa que eu reparei é o seguinte, não só que eu reparei, mas eu coloquei uma regra para mim. Eu tinha as minhas marmitas, né, pré-prontas, e eu falava assim, eu falava para mim mesmo assim, Carlos Henrique, lindo, maravilhoso, você pode comer qualquer coisa. Você pode comer qualquer coisa, desde que primeiro, o que você vai fazer? Primeiro, você vai comer a sua marmita. Primeiro, você vai comer o seu lanche saudável. E aí, se você estiver com fome, eu comi o meu lanche saudável e eu ainda estou com fome, aí você pode comer o que você quiser. Mas olha só, eu me enganava a mim mesmo. O que acontecia? Eu preparava um lanche saudável para mim numa quantidade que quando eu comia, eu já estava saciado. Então, o que acontecia? Eu não precisava gastar o meu banco de força de vontade. Porque a minha marmitinha, meu lanche saudável, estava pronto. Certo. Onde mais você pode usar a sua força de vontade? Você pode usar na sua produtividade. Por exemplo, uma coisa que eu fazia, um dos projetos pessoais que eu tive no ano passado foi um projeto pessoal de leitura. Eu quis ler. Então, e nessa de leitura, eu saí de 4 para 60 livros lidos num ano, sem esforço. Mas o que eu fiz? Eu também poupei a minha força de vontade. Então, o que eu fazia? Eu sempre tinha um livro à mão. Eu botei eu botei uma meta diária pequenininha. Então, tipo, eu falava para mim mesmo sempre, Carlos Henrique, lindo, maravilhoso, você só precisa ler um parágrafo. Você não precisa de muita coisa. Você só precisa ler um parágrafo. E o que acontecia? Eu rearranjei o meu ambiente, tá, de uma forma que eu fiquei como? O livro estava sempre à mão. Então, eu só precisava esticar o braço e pegar o livro. Eu não dependia de força de vontade. Então, o mínimo que eu usava era esticar o braço. Aliás, o mínimo não. O máximo que eu usava era esticar o braço e pegar o livro. Ele estava ali. Ele estava fácil. Ele estava à mão. Tá? Ele estava bem à mão. Então, eu não precisava de esforço. Beleza. Uma outra coisa. Olha que interessante. Uma outra coisa que você pode fazer. Uma outra coisa estratégia que você pode usar na área de finanças, por exemplo. Então, digamos que você precise reduzir os seus gastos, por exemplo. Uma estratégia que você pode fazer, eu vou sair, eu vou deixar o cartão de crédito em casa. Então, quando você sair e você for fazer uma compra por impulso, digamos assim, você vai lembrar, puta, meu cartão não tá aqui. Ainda que eu queira comprar, meu cartão não tá aqui. Então você deixou um pouquinho mais difícil. Mas, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, o ponto é você você armar um sistema, você armar algumas regras, você armar alguma coisa que você não precise usar força de vontade. Ou então, nesse exemplo de finanças, por exemplo, caiu o seu salário, você faz um investimento automático, sei lá, um débito automático na sua conta para poupança. O dinheiro cai e vai para lá. Você não precisa pensar. Qual que é o ponto? O ponto dessas estratégias. O que essas estratégias fazem, na verdade, para você? Elas te poupam de pensar. E porque quando você pensa, tá, você gasta energia. E normalmente o que acontece? A gente usa a força de vontade, não normalmente, mas muitas vezes, para resistir à tentação. Então, olha só, se você está numa dieta e você usa a força de vontade para resistir, é complicado para você. Uma outra coisa que eu fazia, eu faço até hoje. Eu vou numa festinha. Festa, aqui tem coxinha, empadinha, essas coisas. O que eu faço? Eu como um prato de salada antes de sair de casa. Aí quando eu chego na festa, eu chego com vontade de comer coxinha? Sim, eu chego. Mas eu não vou comer 30, como eu comia antes. Eu vou comer 1, 2. Você entendeu? Então, puxa, eu tô cheio, eu já tô com aquela sensação de saciedade. Então, eu não vou precisar utilizar a minha força de vontade. Entendeu? E aí, agora, eu não te conheço, mas eu tô imaginando a sua cara e olhando para mim e me dizendo assim, tá bom, Carlos, tudo isso que você tá falando é muito legal, mas eu conheço pessoas que têm uma força de vontade inabalável.
né? O fulano levanta às 6 horas da manhã para correr, para ir para academia, e isso é força de vontade e eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer isso. E na verdade, o que que acontece? Essa pessoa não tem força de vontade. Essa pessoa construiu um hábito. Ela já não é mais um esforço consciente. O que é esforço consciente? Puta merda, eu preciso levantar para ir para academia, por exemplo. A pessoa só levanta e vai. Então, por exemplo, para mim, tá? Gravar conteúdo como esse, eu tá quase chegando no nível do hábito. Em que sentido? Eu não preciso mais pensar gravo ou não gravo. A minha ideia é, eu vou preparar um roteiro, eu vou gravar. Ponto. Faça chuva ou faça sol. Ponto. Eu estou produzindo conteúdo. Ponto. Então, a minha ideia é já deixar a produção e produzir e compartilhar conteúdo como um hábito. Entendeu? Então, quando você olha de fora, entendeu? Você tem a impressão que é força de vontade, mas não é. O que muitas vezes essa pessoa faz, né? Essa pessoa que você vê fazendo alguma coisa que para você é muito difícil. O que ela faz? Uma estratégia que muita gente utiliza. A pessoa organiza o ambiente dela para apontar para aquela atividade que ela quer fazer. Olha só. O ambiente é muito forte. O ambiente é a mão invisível que conduz o seu comportamento. E eu ainda vou produzir vídeo sobre isso, porque é muito forte. Não é só um vídeo. Assim, um vídeo é pouco para falar disso. Mas eu vou te dar uma ideia do que eu vou produzir. No livro Hábitos Atômicos, no capítulo 6, ele fala, o autor James Clear, ele fala sobre um experimento que foi feito na lanchonete de uma universidade americana, que eu esqueci o nome. Mas a ideia foi a seguinte: a diretora da lanchonete falou o seguinte, da lanchonete não, da faculdade, falou o seguinte: eu vou fazer essas pessoas comerem mais saudável, né? E assim, eu vou fazer elas comerem, mudar os hábitos alimentares delas, sem falar com elas. E o que eles fizeram? Eles só começaram, tá, a mudar era um self-service, eles começaram a colocar outras opções de alimentos saudáveis. E uma das coisas que eles fizeram foi com a água e refrigerante. Eles só mudaram a posição, acho que botaram a água perto do caixa e o refrigerante mais longe. Continuou tendo as mesmas opções, ele só mudou de lugar. E em 3 meses, o consumo de água aumentou em 25% e o consumo de refrigerante diminuiu em 11%. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, quase sempre, o seu comportamento é guiado por aquilo que você vê, pelo estímulo que você recebe. Então, já deve ter acontecido com você de você entrar num shopping e você está andando nas lojas e você sente um cheiro de alguma comida gostosa. Como você sente a vontade de comer? Beleza. Você não saiu com aquela vontade de casa. Você recebeu o estímulo e você respondeu o estímulo. Então, voltando para esse ponto aqui da força de vontade, a ideia é o seguinte: aquilo que você vê como disciplina, na verdade é hábito. E boa parte do ambiente dessas pessoas, certo, são conduzidos, são desenhados para apontar para aquela atividade que a pessoa quer fazer. E aí você pode me dizer também de uma outra forma. Você pode falar assim: tá bom, Carlos, mas minha força de vontade é limitada. Será que eu estou destinado a falhar, já que é limitada? E eu digo para você: não. É exatamente o oposto. Então, o que é que você vai fazer? E qual que é o ponto mais importante? Só um minutinho. O ponto mais importante é o seguinte: as pessoas que têm a melhor força de vontade são as pessoas que menos usam a força de vontade. Você entendeu? E por que elas menos usam? Porque elas desenham a vida dela de uma forma em que ela não precise de esforço. Que nem eu falei para você. Quando o meu projeto pessoal foi leitura, eu desenhei o meu ambiente aqui em casa de forma, tá, que apontasse para o livro. E o que é desenhar o ambiente? Não é nada demais. Por exemplo, eu sempre estava com o livro perto de mim. Eu ia sair com a minha mulher, o livro estava sempre junto. Ah, por quê? Porque ela ia entrar numa loja.
Ela entrou numa loja para ver alguma coisa. E eu lia. Então o que acontece? O que eu fiz? Eu substituí o hábito de ficar no celular, que é um hábito que muita gente tem, pelo livro. Então, enquanto as outras pessoas estavam no celular, eu estava lendo. Eu estava lendo e foi maravilhoso para mim. Tá bom? Então faz sentido para você. Então, mesmo. Vamos só para amarrar essa ideia de objeção. O lance é o seguinte: tudo que você pensa, quando você vê alguém fazendo alguma coisa que você acha bacana, tá? E você pensa que é força de vontade, eu digo para você, não é. É um hábito. A pessoa desenhou, se preparou, tá bom? Para transformar esta atividade num hábito. Tá bom? E olha só. Seguindo em frente, tem o jeito errado e tem o jeito certo de você utilizar a sua força de vontade. E olha só, primeiro ponto do jeito errado é você pensar o seguinte: olha, esse projeto pessoal que eu coloquei, isso que eu quero, seja o que for, tá bom? Eu vou utilizar mais força de vontade. Digo pra você, isso tá errado. Tá errado em que sentido? Porque a tua força de vontade, pensa na força de vontade, uma analogia da força de vontade, se você dirige, imagina que a primeira marcha de um carro, tá? Então, ou o start, você começa com ela. Então, se você dirige, você coloca a primeira marcha. Beleza, o carro sai do lugar. Mas você não chega onde você quer na primeira marcha. A primeira marcha é a mais forte, é só para botar o carro em movimento. Só que depois que o carro já está em movimento, aí vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Entendeu? Então, quanto mais rápido o carro tá, mais alta a marcha. Beleza? Então, olha só. O jeito errado é você fazer uma programação, seja ela qual for, tá bom? E você pensar só em força de vontade. Por exemplo, se você está fazendo regime, aí você fala assim: olha, eu não vou preparar as minhas refeições porque eu tenho força de vontade de comer num restaurante e não comer a batata frita ou qualquer outra coisa que você queira comer. Eu vou resistir à tentação. Sim, você pode. Você vai resistir no primeiro dia, na segunda-feira. Segunda-feira está bem e tal, né? Primeiro dia, no segundo, vai lá para quinta-feira, você cede. E do momento em que você cede, já era. Beleza? Esse é o jeito errado. Agora, o passo 1 do jeito errado. Só que aí nós temos o passo 2 do jeito errado. E qual que é o passo 2? O passo 2 é o seguinte: é você pensar, puta merda, eu sou um fracassado, puta, eu falhei de novo. Né? É você se culpar. Então, a segunda ideia que eu fiz durante muito tempo, isso é um disclaimer, só uma observação. Tudo que eu comentar, todos os erros que eu comentar com você, foram erros que eu cometi. Então, não tem pessoa melhor para você aprender sobre essas coisas comigo. Por quê? Porque cada cabeçada dessa que eu tô contando para você, eu dei. Porque eu não entendia como funcionava o meu comportamento. Então, o que eu achava? Eu achava que eu não entendia, eu vi essa informação de preparar os alimentos, os lanches com antecedência, foi há mais de 20 anos. Mas eu não entendia por quê. Eu não entendia sobre o comportamento, eu não entendia sobre o ambiente. Então o que acontecia? Eu não fazia. Eu ia bem um dia, eu ia bem 2 dias, eu ia bem 3, já no terceiro eu já bambeava, no 4º dia, entendeu? Eu já atolava o pé na jaca, porque eu não entendia como funcionava. Beleza? Então o segundo erro é você se culpar. Terceiro erro, e é um erro que é interessante, olha só, eu não sei a tua idade, mas eu tenho 50 anos. E a principal diferença que eu vejo entre o Carlos Henrique de 50 e o Carlos Henrique de 20 ou 30, vou botar 30, tá? É que o Carlos Henrique de 30 ignorava o poder do ambiente. Quando a gente é mais jovem, e você escuta, não sei a tua idade, mas você deve ter escutado, alguém falou pra você, cuidado com quem você anda. E você fala assim, não, o fulano, não tem problema não, o fulano é o fulano, eu sou eu, e tal, e essas coisas. E assim, o Carlos Henrique de 50 entende que o ambiente é muito forte. E ainda vou fazer vídeo sobre isso. Já tem até o título, A Mão Invisível do Ambiente. Entendeu? O ambiente é muito forte. Então, dica pra você, se você tem filho,
pequeno, em idade escolar, e você pensa assim, puxa, eu gostaria que o meu filho tivesse bons hábitos, eu gostaria que o meu filho lesse, né, que é um hábito bacana, que tivesse o hábito da leitura e tal. O que você vai fazer? Você vai mandar teu filho ler? Não, você não precisa mandar teu filho ler. O que você vai fazer com teu filho? Você vai rodear ele de livro, ponto. E você vai ler para ele e você vai ler. Só isso. Porque o que você está fazendo? Você, enquanto figura de autoridade, você, enquanto pai, você, enquanto mãe, você está passando esse estímulo para ele. Ele está vendo o livro. Certo, certo. Você está lendo para ele. Ah, você está lendo sozinho. Então, principalmente as crianças pequenas, elas tendem a imitar, que é um outro vídeo que eu ainda vou fazer aqui também, sobre o poder da imitação. Entendeu? Então, o que acontece? E esse ponto, essa forma do jeito errado, tá? Esse terceiro ponto do jeito errado é muito forte. Então, o que acontece? Imagina esse exemplo. Puxa, você está tentando fazer uma dieta na sua casa, só você. Agora você, assim, mulher, né? Você, teu marido e teus filhos, só você está de regime. Você comendo alface e eles estão comendo um lanche do McDonald's. Quanto tempo você vai resistir? Porque você gosta do lanche do McDonald's. Entendeu? Mas você está comendo mato. Ah, então tá bom, 71, 72, 73. Ou eles entram na sua, você entra na deles. Entendeu? Então, pra gente fechar esse ponto do jeito errado, principal erro é você achar que você precisa de mais força de vontade. Não, filho. Pensa, depois que você dormir bem e você acordar, pensa naquilo como o topo da sua força de vontade. Beleza, beleza. Segundo, é você se culpar porque você cedeu à tentação. Porque tem um ponto que é extremamente interessante, é um ponto extremamente importante, que é o seguinte, nós somos guiados por prazer e dor, não é pelo raciocínio. Então imagina que você está um pouco acima do peso e você diz que você vai fazer dieta e tal, e você está comendo a sua salada e você vê alguém comendo um hambúrguer maravilhoso. Você vai ficar com vontade. Você vai ficar com vontade. Por quê? Porque você gosta daquilo. Reformulando, se você gosta, você vai ficar com vontade. Entendeu? Beleza? E terceiro erro mais que eu cometi durante muito tempo. Esse terceiro erro fatal, tá? Erro fatal para você. É você desconsiderar a força do ambiente. O ambiente é muito forte. Beleza? Beleza. Só que agora, eu já te falei do jeito errado. Então agora vamos dar prosseguimento ao jeito certo. Porque ele tem um jeito errado e tem um jeito certo de você usar a sua força de vontade. E o que você vai fazer? Vou passar aqui para você um passo a passo muito simples. Tá? 4 passos. Tá? E o primeiro passo desse jeito simples é o seguinte. Primeira coisa, autoconhecimento. Em que sentido? Olha só. No meu exemplo de emagrecimento, tem coisas que eu gosto. Eu não sei de onde que você é, mas aqui eu sou de São Paulo. E aqui em São Paulo tem uma coisa maravilhosa chamada pastel de feira. Eu gosto de pastel de feira. Eu gosto muito de pastel de feira. Muito bem. Só que o que acontece? Eu sei do seguinte. Eu sei que se eu tiver com fome eu vou comer um pastel. Então eu me conheço. Eu conheço o Carlos Henrique. Então o que eu sei? Que se pegar Carlos Henrique com fome e um pastel de feira, dá match. Então o que eu preciso fazer? Ou eu não posso estar com fome, ou eu fico longe do pastel de feira. Faz sentido para você? Então, o primeiro passo para você é esse. É você se conhecer. Aonde pega para você? Aonde é mais difícil para você? Eu tenho uma amiga que ela chegou para mim e falou assim, Carlos, poxa, eu gosto do bar, mas puta, eu quero parar de beber cerveja, mas puxa, o ambiente do bar é tão bacana, tem meus amigos, tal, eu gosto de sentar para bater papo e eu tomo cerveja. Aí eu falei assim, fulana, faz o seguinte, alguma coisa que é bem simples. Eu falei pra ela, toma um copo de cerveja e toma um copo de água. Toma um copo de cerveja e toma um copo d'água. E aí passou um tempo e a gente se encontrou de novo. Eu perguntei, você fez aquela sugestão? E ela falou assim, eu fiz e eu não gostei. E eu falei assim, por quê? Ela falou assim, Carlos, eu não consegui beber. Porque a água tirava a brisa da cerveja. Eu falei assim, pois é.
Porque o que acontece é que aquela alegria que a cerveja proporciona, só que a água não vai deixar. Então o que você fez? Você deixou um pouquinho mais difícil. Opa! Então o que aconteceu? Ela continuou frequentando o bar, mas ela passou a beber muito menos. Porque a água era um pequeno obstáculo. E assim, já vou deixar um disclaimer aqui para você. Vai ter vídeo sobre isso também. Entendeu? Como é que você faz para quebrar ou diminuir um hábito ruim? Ou alguma coisa que esteja te atrapalhando. Beleza? Então tá. Segundo ponto para você. Mudança de hábito nesta área. Então, olha só. Que nem eu comentei com você no ano de 2023. O meu projeto pessoal, meu primeiro projeto pessoal foi emagrecimento. E eu consegui eliminar 20 quilos ao longo do ano. Muito bem. Só que eu precisei mudar meus hábitos para fazer isso. E um hábito que eu instituí foi assim, eu só como comida de casa. Ah, eu vou sair, eu levo um lanche. A menos que eu vá sair para jantar. Ou então, eu nunca saio de casa com fome. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma atividade, então eu levo comida de casa, eu levo meu lanche, eu não como nada na rua. Eu só como coisas de casa, que eu preparo. Então o que acontece? Puta, cara, mas que vida chata, né? Você não come fora nunca? Eu falei assim, eu como. Mas quando eu como, eu me preparo para comer. Esse é o ponto. E assim, minha mulher a gente quer sair para jantar. Tá, então eu já sei que eu vou jantar fora. Então eu ajeito o meu dia, tá bom? Pra quê? Pra que eu tenha possibilidade de comer fora com tranquilidade. Então, eu comer comida caseira foi um outro hábito que eu adquiri. Beleza? Beleza. Passo 3. Do momento em que você desenhou um hábito para esse seu projeto pessoal, para esse comportamento, né, que você quer que você quer preservar sua força de vontade, o que você vai fazer? Você vai redesenhar o seu ambiente. E esse negócio de redesenhar o ambiente, cara, é uma coisa muito simples. É simples. E assim, mas é extremamente poderoso. Por exemplo, você quer diminuir o consumo de cerveja. O que você faz? Quando você abre a geladeira, se a cerveja está no teu campo de visão, você põe ela para baixo. Porque só de você não ver já influencia o ambiente. Por exemplo, eu gosto de salgadinho, eu gosto de Ruffles, baconzitos, essas coisas, eu gosto. Mas quando eu estou reduzindo caloria, o que eu faço? Se tem aqui em casa, eu só mudo de lugar. Eu só mudo de um armário para outro e o meu consumo já diminui. Pode parecer bobagem, mas, cara, funciona. E eu não sei se você sabe, no livro Hábitos Atômicos, uma das coisas que o autor comenta sobre isso é que ele fala o seguinte, que no cérebro nós temos, não é neurotransmissores, mas, assim, boa parte da nossa energia cerebral, ela vem da visão. Boa parte dos estímulos que a gente recebe, tá? Tipo assim, 90% vem da visão. Então, só de você mudar o que você vê, influencia no seu comportamento. Então, se o seu projeto pessoal for leitura, por exemplo, como foi o meu, o que você vai fazer? Você vai deixar o livro na sua cara. Você vai andar com o livro perto de você. Agora, um dos meus projetos pessoais é me hidratar. Olha só, eu tô com uma garrafa d'água aqui do lado. Não é sempre que eu bebo água, tá? Já vou te avisar. Não é sempre, mas a garrafa tá sempre comigo. Entendeu? Então, quando você muda o seu ambiente para deixar aquilo que você quer fazer mais fácil, cara, você já não precisa utilizar a força de vontade. Por exemplo, quando eu vou para academia, eu já deixo tudo arrumadinho, tênis, a roupa da academia, tudo certinho, para eu só pegar e colocar. Eu não preciso de força de vontade para pensar assim, puxa, eu vou pegar o tênis. Não, não, já está tudo pronto. Eu já deixo tudo pronto, que nem o lanche quando eu saio. O lanche já está pronto. Tá bom? Então, quando você readequar o seu ambiente para deixar o seu ambiente pronto, o que isso vai fazer por você? Isso vai poupar a sua força de vontade. E por último, tem uma coisa que a gente, principalmente quando a gente é mais menino, a gente não dá atenção, que é para o nosso descanso e recuperação. E por que o teu descanso é tão importante neste contexto? Porque quanto mais cansado você estiver, maior é a sua tendência, beleza, não é depletar, mas maior é a sua tendência
em acabar com a força de vontade. A sua força de vontade acabar. Então, quando que você dormiu, que você descansou, que você está bem, você vai ter muito mais força de vontade do que se você estiver mal dormido, do que se você estiver com insônia, do que se você dormiu pouco. Entendeu? Então, essa estrutura, autoconhecimento. O que é isso? Saber onde pega para você. Tem pessoas, porque todos nós somos diferentes. O que pode ser, o que é tentação para você pode não ser para mim. Então, quando você se conhece, faz toda a diferença. Você vai mudar hábitos, construir hábitos novos, você vai mudar o seu ambiente e você vai descansar. Beleza? E olha só, meus queridos e minhas queridas, chegamos ao final deste vídeo e agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o tradicional resumão, tá bom? Para dar aquela amarração nesse vídeo, para dar uma repassada em tudo que a gente falou. E o vídeo de hoje foi sobre o quê? Foi sobre força de vontade. E o que é força de vontade? Lembra disso, né? Tatua aqui, coloca no espelho, assim, no seu quarto. Força de vontade é um recurso finito, tá bom? Então, ele vai se cansar, como num músculo. Então, é por isso que você precisa preservar. Segundo, o que não é a força de vontade? A força de vontade não é uma coisa que você estala os dedos e ela tá lá. Não, não é. Não, ela não é infinita. Então, o que acontece? O que você precisa? O que você vai precisar? Você vai precisar utilizar a força de vontade com sabedoria. É isso, parceiro. Você vai precisar usar com sabedoria. Beleza, beleza. O que mais que a gente falou? A gente falou da diferença entre a força de vontade e o hábito. Então, lembra, a força de vontade, ela utiliza a mente consciente. O hábito utiliza o inconsciente. Então, a força de vontade tem gasto de energia. Por quê? Porque você decide. Certo, certo. O hábito não tem gasto de energia. Entendeu? E eu comentei de alguns exemplos para você. Eu falei do teste do chocolate, do cookie, do rabanete. E eu falei para você dos juízes americanos, né, dos testes americanos israelenses. Tá. E da onde eu tirei isso? Foi da minha cabeça? Não, não foi. E eu passei aqui para você uma bibliografia com 3 livros que eu me baseei para fazer essa live. Então, esse vídeo. Primeiro livro, Hábitos Atômicos, do James Clear. Segundo livro, o nome Rápido e Devagar, de um cara chamado Daniel Kahneman. E o terceiro livro, O Poder do Hábito, de um autor chamado Charles Duhigg. Beleza? Faz sentido? E aí, do que a gente falou depois? O que eu falei depois? Dos benefícios de você saber utilizar a sua força de vontade em basicamente, cara, todas as áreas da sua vida. Para emagrecimento, como eu falei para você que eu usei, para produtividade, que eu também usei, para aumentar a minha leitura, e para finanças, caso você queira guardar dinheiro, multiplicar seu dinheiro ou qualquer coisa do gênero. Comentamos também sobre as objeções, eventuais objeções. E de repente você vê alguém fazendo alguma coisa muito difícil e você pensa que a pessoa tem uma força de vontade inabalável. Quando não é. Quando ela simplesmente construiu um hábito. Entendeu? E a segunda objeção que talvez você tenha é você pensar assim, puxa vida, Carlos, mas poxa, já que a minha força de vontade é um recurso finito, será que eu estou destinado a falhar? Eu digo para você, não, de maneira nenhuma. É justamente o contrário. Como você já sabe que a sua força de vontade é um recurso finito, então o que você faz? Você vai usar com sabedoria. Beleza? Depois falei do que para você? Do jeito errado de você usar a sua força de vontade. Primeiro jeito errado é você achar que você vai aumentar muito a sua força de vontade. Segunda forma errada é você se culpar quando você ceder à tentação. Terceira forma errada é você ignorar o poder do ambiente. Beleza? Então, sabendo disso, qual seria o jeito certo? Primeiro passo do jeito certo é você se conhecer. Então, nessa área que você quer aumentar a sua força de vontade, qual é a parte mais difícil para você? Onde é que pega? Onde é que tá o problema? É você saber. Segundo passo
é você construir hábitos novos. Como eu comentei com você, que eu construí o hábito de levar lanche de casa. Terceiro passo é você redesenhar o seu ambiente para apontar o teu ambiente inteiro, apontar para aquela atividade que você quer fazer. Certo? Certo. Quarto passo. Quarto passo é descanso e recuperação. Beleza? Então, autoconhecimento, mudança de hábito, mudança do ambiente, redesenhar o ambiente e descanso e recuperação. E por que descanso e recuperação? Porque quanto mais descansado e recuperado você estiver, maior vai ser a tua força de vontade. E olha só, meus queridos e minhas queridas, chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. E olha só, olha a qualidade do conteúdo que eu deixei aqui para você. Olha só, vale um joinha. Vale um joinha, vai. Ó, você pode dar um joinha, você pode dar um like, você pode curtir o vídeo. Você tem 3 opções. Segunda coisa, comenta aqui embaixo para mim com o que você está com dificuldade. Onde é que pega mais para você a tua força de vontade? Que aspecto da tua vida que você gostaria de melhorar a tua força de vontade? Que aspecto que você quer melhorar? E olha só, se você conhecer alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, compartilha esse vídeo. Compartilha assim, fulano, olha, estou mandando um vídeo para você para ajudar você a aumentar a sua força de vontade. Beleza? Meus caros, minhas caras, meus queridos, muito, 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 muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com você. Olha só, esta linha editorial, só as melhores ideias, eu vou trazer aqui para você toda semana, toda quarta-feira, meio-dia, subindo no ar um vídeo novo para ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade, beleza? Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Abraço!